Eu te pergunto, onde que estava esse Manchester United, cara? Será que a âncora do Ruben Amorim era tão pesada assim? Eu não quero individualizar, evidentemente, até por razões que eu vou elaborar aqui na sequência desse vídeo, mas é impressionante como as duas amostras que a gente tem desse Manchester United com o Michael Carrick é de um time muito diferente da média que a gente viu em mais de um ano do trabalho de Ruben Amorim, né? Um time compacto na defesa, organizado no ataque, confiante com a bola no pé. O Carrick, que mais uma vez ganha do Arteta, né? Quando ele teve apenas 3 jogos como interino do Manchester United lá no fim de 2021, ele vence do Arteta por 3-2 em Old Trafford com 2 gols do Cristiano. Aqui não teve Cristiano, mas houve outros jogadores que brilharam nessa vitória do Manchester United. O Michael Carrick, que chega agora para ser um técnico tampão até o fim da temporada. Acho difícil que ele fique, que seja efetivado, mas nunca se sabe, a depender da evolução desse Manchester United, de se de fato brigar e talvez, quem sabe, conquistar uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. Talvez o efeito de tudo isso faça com que a diretoria pense em efetivar o Michael Carrick, mas ele recebeu 2 pedreiras nesse retorno dele, primeiro City, depois Arsenal, e consegue 2 vitórias jogando bem e melhor do que os 2 times que brigam pelo título da Premier League, junto, quem sabe, com o Aston Villa. A pontuação diz isso, eu acho que até o fim o Aston Villa não vai correr atrás, mas nesse momento seria muito desrespeitoso tirar o Villa dessa jogada, né? O Michael Carrick recebe 2 pedreiras e pica as 2, né? 2-0 para cima do City, que poderia ter sido 4, e hoje jogou melhor nesse 3-2 aqui para cima do Arsenal em pleno Emirates Stadium. É claro que teve a felicidade de 2 golaços de fora da área, né? Se eu não me engano, foram 3 finalizações do Manchester United no gol, 3 gols marcados. Não vi, para tirar o elefante da sala logo, infração no toque no braço. Realmente teve um toque no braço do Dorgu. Não acho que foi uma infração. Acho que foi um toque natural, mas eu vi sim infração no toque no braço de Harry Maguire. Acho que deveria ter havido um pênalti marcado para o Arsenal. Só que assim, cara, eu acho que para o torcedor do Arsenal reclamar da arbitragem seria tapar o sol com a peneira, seria tergiversar de problemas claros que a equipe enfrenta, especialmente nessa sequência de 3 rodadas sem vitória na Premier League, 2 empates, um deles aqui no Emirates, e agora essa derrota, porque mais uma vez o Arsenal apresentou um deserto de ideias com a bola rolando. Cara, assim, eu sei que é um Arsenal que é muito forte na bola parada, mas às vezes a força ela pode virar fraqueza se ela virar uma muleta, sabe? Veja os números, 58% dos gols do Arsenal nessa Premier League foram de bola parada. A proporção é gigante. Desculpa, deixa eu voltar. 58% dos gols do Arsenal nessa Premier League foram de bola rolando. A proporção é muito menor do que a média dos últimos 10 campeões da Premier, que é a média de 73%. Então é quase meio a meio os gols de bola rolando do Arsenal em relação aos gols de bola parada. E às vezes essa força pode virar fraqueza. Repito, em alguns momentos eu vejo os pontas do Arsenal buscando muito mais um escanteio do que resolver naquele lance ali de bola rolando alguma jogada na direção da área adversária. Eu vi hoje um Arsenal inseguro com a bola no pé, errando mais passes do que o normal. Inclusive o primeiro gol do Manchester United sai de um erro do Zubimendi, que lembrou muito do Gabriel Magalhães recentemente contra o Bournemouth na própria Premier League. Um Arsenal nervoso que enervava a própria torcida, o chiado nas arquibancadas desde o primeiro tempo, com erros de passe, era muito grande. Me parece que é de uma torcida que está na beira de sentir mais uma vez os traumas recentes na mesma competição, né? Gabriel Jesus foi titular e ele não foi bem. Não foi bem, ele perde a chance de criar uma confusão na cabeça do Mikel Arteta. Confusão essa que deságua nessa titularidade não aproveitada pelo Gabriel, que não foi bem. Ele não teve nenhuma chance clara, mas ele não foi bem quando acionado pelo Arsenal. Eu já pedi muitas vezes o Gabriel como titular desde que ele voltou
a ter uma sequência boa física, mas hoje de fato ele não aproveitou. Hoje a minha sensação é que o melhor centroavante do Arsenal é aquele que não está jogando. Isso é um problema. É um problema para esse time em que os atacantes fazem poucos gols, com exceção do Trossard. O Saka, por exemplo, agora já são 13 partidas sem marcar, é a maior seca da carreira do Bukayo Saka. Um time inseguro, uma torcida insegura, um Arsenal que não sofria 3 gols no mesmo jogo na Premier League há 83 partidas. Veja só você, desde dezembro de 2023, numa vitória de 4-3 contra o Luton Town. 83 jogos depois, o Arsenal volta a sofrer 3 gols no mesmo jogo. Não dá para dizer que a defesa não funcionou, mas a entrada da área estava um pouco mais livre para Dorgu e para Matheus Cunha fazerem golaços, né? O Arsenal precisa respirar. O Arsenal precisa sentar, se acalmar e não criar desespero em cima de problemas que precisam ser resolvidos. O Arteta precisa tirar mais de um elenco tão rico e de um elenco muito melhor do que a média do futebol europeu. Talvez ele faça um trabalho pior do que o que ele fez em outros anos, tá? É um Arsenal muito pouco criativo, que, mais uma vez, é um deserto de ideias, como eu disse aqui. É agora colocar o time C contra o Kairat na Liga dos Campeões, não precisa de nada, já está classificado e pelo menos entre os 2 primeiros colocados, para depois ter uma pedreira na próxima rodada da Premier League, que é o Leeds United, lá em Elland Road, que é sempre um estádio muito complicado. Faltam 15 rodadas ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas o Arsenal ainda tem 4 pontos de vantagem para cima de Manchester City e Aston Villa. É menor do que poderia, é menor do que deveria, mas são 4 pontos de vantagem. Do lado do Manchester United, muito bem. Muito bem mesmo, assim. Para além dos gols, para além das jogadas mais agudas, foi o Manchester United que conseguiu anular muito os pontos fortes desse Arsenal. Maguire, um gigante. O Lisandro Martínez qualifica muito a saída de bola. O Mainoo, mais uma vez, muito bem. O Casemiro desfilando e batendo no escudo do Manchester United, celebrando com a torcida nesse que foi o primeiro jogo, o primeiro encontro com a torcida desde o anúncio da saída ao fim dessa temporada com o fim do contrato. É uma pena que ele saia, faz sentido para todo mundo, mas essa relação merecia algo maior, um título grande. Mas vamos ver se consegue terminar com uma vaga para a Liga dos Campeões, que eu considero um dever do Manchester United brigar por ela, porque só joga a Premier League até o fim da temporada, enquanto Chelsea, Liverpool e outros ali que estão naquela zona, o próprio Aston Villa e tal, estão brigando ainda por competições europeias e as Copas Nacionais, e o Manchester United está fora das duas, né? Matheus Cunha, um golaço. É banco, né? Foi banco nos 2 jogos com o Carrick, mas hoje entrou. E eu acho que o Cunha ele tem um negócio que eu gosto muito, que não é muito... a métrica, não dá para você colocar número, né? Mas é um cara que eu sinto que cresce em momentos agudos. É jogador de jogo grande. E hoje ele conseguiu fazer um golaço logo depois do empate do Arsenal. O estádio parecia olhar para uma virada e aí veio mais um gol do Manchester United, que está com 38 pontos na 4ª colocação. Olhar para cima não adianta muito, já são 8 de distância da dupla Manchester City e Aston Villa. Para baixo segue muito embolado, os mesmos 8 pontos descem até a 12ª colocação. Eu sigo com a pulga atrás da orelha, voltando ao começo do vídeo para fazer a ponte final, se esse Manchester United consegue, em jogos menores, ter esse tipo de foco, ter esse tipo de disposição, de organização e mais, se quando tiver que ser o protagonista com a bola no pé, abrir a lata das retrancas adversárias, se ele vai conseguir criar jogadas e ser criativo e não só ser um time de transição. Acho que as próximas rodadas vão responder isso, porque recebe Fulham e depois os Spurs em Old Trafford, que são times que vão dar a bola no pé do Manchester United. Mas até aqui, meu amigo, os 2 exemplos que a gente tem de Michael Carrick, eu repito, onde é que estava esse Manchester United?